Tudo bem, meu amigo? Como que você tá? Fala, mestre. Tudo tranquilo? Tudo bem. Pelo que eu Como é tô que... vendo, aí não tá tão frio, né? É, um pouco. Nossa, aqui tá frio, viu? Na verdade, eu tô num cômodo bem aquecido aqui, que é um... Eu tô na minha Batcaverna aqui, que é um misto de estúdio musical com biblioteca e home office. Entendi. E acaba sendo bem aquecido, mas lá fora tá bem, bem impróprio para o traje que eu visto no momento. E tudo tranquilo por aí? Tudo na paz, professor Suxberger acompanhando a gente aqui, mestre Suxberger, Grande que, abraço, Sux. que honra tê-lo conosco. E aí, meu cara, como anda? Olha, cara, quando você me fez o convite para falar de júri, você sabe que eu sempre tive uma tese de que quem gosta tanto assim de júri tem algum problema na cabeça, né? Porque não é muito natural o sujeito ter um prazer desgraçado em passar mal antes do plenário, se estudar que nem um condenado, se confinar, ter a incerteza do julgamento, ter o maior Apanhar, apanhar o júri inteiro. apanhar, ter dor lombar no dia seguinte, e mais do que isso, aquele sofrimento que é o mais trágico de todos, que se chama sala secreta, que só quem vive sala secreta, aquilo é a conversão total de ateus. Aguentar um 4-3. Exato. É assim, então, assim, você gostar de júri, o sujeito não é muito normal, não. Não. Mas como para mim é assim, o meu grande mestre Dilson Mogenal Bonfim, uma vez eu honestamente sempre acreditei no modelo de júri que ele me ensinou, desde os primeiros cursos de júri que ele fazia, e ele tinha uma frase que eu achava massa, ele dizia o seguinte: olha, eu nunca vi ninguém festejando propriamente quando ganha um agravo no tribunal ou um mandado de segurança, Difícil. mas há um sentimento que é quase que incontrolável depois de tanto sacrifício, tanto preparo e tanto estudo, no É, final de um julgamento, num veredito a é, favor da sociedade, né? é, Então, quando você fez o convite, eu falei, vamos lá, vamos lá. é. Os júris aí estão suspensos. Então, suspenso. A gente está fazendo os processos digitais naturalmente, alguns processos remanescentes, porque o meu tribunal do júri é o maior tribunal do júri da América Latina, né? Ele pega uma região enorme de São Paulo, ainda tem alguns processos físicos remanescentes, mas eu tenho. Hoje a maioria maciça é digital, os processos digitais estão É, acontecendo, mas eu estou sem audiência, sem plenário, e como a gente não sabe exatamente qual é a expectativa do retorno, porque o plenário tem toda aquela questão peculiar, né? Muita gente sim, envolvida, muita questão de segurança sim, sanitária, que uma logística própria vai ser necessária. claro. Fato é que a gente vai ter muito júri acumulado para o segundo semestre, eu não sei quando será possível, né? Com certeza. Aqui também está suspenso e, de uma certa forma, encontrar um colega de tribuna para falar de júri, de uma certa forma, é matar um pouco a saudade, né? Não tenha dúvida, cara. Eu acho que isso tá piorando o confinamento, não fazer júri, viu? Que Piora, né? é uma terapia pra É. gente, né? Outro dia a gente tá no teletrabalho, né? Aham. Enfim, acaba manifestando em processo o tempo inteiro e tal. E eu estava fazendo umas contrarrazões aí do júri que eu fiz, e foi curioso, rapaz, porque foi uma apelação que não foi assim exatamente muito honesta, eu diria. É, colocaram nas contrarrazões ali palavras na minha boca que eu, de fato, não disse durante a sessão plenária. E aquilo me ferveu um pouco o sangue, e aí eu lasquei o dedo nas contrarrazões e meio que lembrei do julgamento e fui falando e esquentei. E quando eu esquentei, eu terminei as contrarrazões, mandei aquilo para o sistema, levantei. Sabe que, cara, se eu tivesse com a beca em casa, eu acho que eu teria pego a beca, cara. Eu teria ficado o dia inteiro caminhando de beca aqui em casa, porque eu estava com aquele espírito de júri, assim. E naquele dia eu cheguei a pensar,
na possibilidade de ir lá no gabinete, cara, pegar a beca e trazer para cá, para vestir de vez em quando, cara, porque dá uma saudade que é uma coisa louca. Eu não passo desse mal porque eu comprei outra, então eu tenho uma em casa e uma que eu deixo no trabalho, para não passar, não passar esse problema. Mas é isso, enfim. Bom, Você pegou, enfim. deixa eu fazer uma ponderação, pegar um gancho no que você acabou de falar, estado de júri. Okay? Estado de júri. Eu estou dizendo isso porque eu já reparei aqui, eu sou meio jeca de olhar essas coisas, de fazer isso aqui, estou confessando inclusive publicamente isso. Uma saudação para todos os colegas, futuros tribunos, porque eu estou vendo alguns alunos, estou identificando, que serão tribunos do júri, independente de estarem na acusação ou de estarem na defesa. E eu acho que isso aqui, acho que a gente tem que deixar claro com bastante humildade, ninguém tem a pretensão aqui de dar aula sobre nada. Sim. Porque a primeira coisa que a gente aprende sobre o júri é que cada um tem o seu estilo de fazer um júri. Então, e ao mesmo tempo uma coisa que eu aprendi com vários colegas antigos, desde do Mogenot, que é para mim o grande, o que me inspirou a estar no Tribunal do Júri, que não obstante a gente poder se inspirar nos colegas, o mais importante é a gente aprender que você aprende com todos os colegas do Tribunal do Júri. Exato. E cada um com a sua técnica, com o seu jeito, algumas coisas a gente pode debater hoje aqui, mas isso é muito nosso, né? No nosso jeito de pensar o júri. Mas se tem uma coisa em comum, independente dos estilos, é o estado de júri. Eu acho que isso é uma coisa crucial para estar em plenário. Para você, como que é essa experiência? Como é? Eu inclusive fiz, cara, interessante até você tocar nesse assunto, eu inclusive fiz uma live com um tribuno daqui, especificamente sobre estado de júri. Que bacana. A gente escolheu esse tópico exatamente, a gente ficou 1 hora aqui falando sobre estado de júri, como que isso acontece, como que cada um enxerga esse ponto, e foi maravilhoso você tocar nesse ponto, porque eu faço cursos de oratória e retórica, né? De preparação do discurso jurídico e em alguns casos, em outros específico para o júri. E uma coisa que eu sempre tento martelar com as pessoas é exatamente isso. Busque referências, não busque paradigmas ou modelos para tentar se encaixar neles. Porque as referências elas vão servir para você como, de repente, estrelas no céu, bússolas, nortes, que às vezes vão te orientar naqueles instantes em que você venha a precisar se situar num instante em que você se encontre perdido. Agora, o modelo no qual você vai se encaixar vai ser exatamente o modelo que está dentro de você e que muitas vezes você ainda não reconheceu. O modelo que você vai se encaixar é aquele modelo que vai brotar dentro de você. O Alexandre de Moraes, que é o grande Alexandre de Moraes hoje, ele foi sendo reconhecido com o tempo dentro de você, na medida em que você, tendo os teus referenciais lá, seja lá o Edilson, sejam outros que você foi reconhecendo lá atrás, no teu começo da tua carreira, da tua juventude, que foram estrelas, foram nortes, que foram referenciais, e você, aos poucos, foi trilhando a tua jornada e formou aí o grande tribuno que você é hoje. Mas o modelo que serviu de encaixe para o tribuno que você é hoje, ele surgiu, ele nasceu a partir de você. E dentro dessa formação, existe um fio condutor que une aquelas referências a você, que essa sensibilidade que o júri traz para todos os tribunos, que é o ingresso nesse palco milenar do júri, que faz com que todos se curvem na hora que entram, que é exatamente o estado de júri. Aquilo que Evandro Lins e Silva descreve como as mãos trêmulas, o coração apertado, as pernas trêmulas, o coração apertado, as mãos frias.
Deve estar aqui atrás esse livro aqui, ó. O meu está lá no gabinete. O Salão dos Passos Perdidos, né? Isso é o fio condutor de todos nós. Todos nós seremos diferentes, todos nós somos diferentes. Aí não sei se não cabe aquele trecho bonito do Tiago de Mello, né? Não somos melhores nem piores, somos iguais, melhor é a nossa causa. A causa. Né? Mas o estado de júri é exatamente o fio condutor. Quando nós pisamos no plenário, todos nós somos vítimas desse tremor, dessa vibração, e ali, também, como diz o Edilson, somos nós todos filhos da mesma têmis, mártires do mesmo sofrimento, e vitimados por essa vibração singular, por esse estado de hiperfoco, por essa visão de túnel que faz cada peito vibrar de um jeito diferente. Você sabe que eu reconheço tanto o que você diz, e assim, eu lembro que quando eu tinha 1 ano de carreira mais ou menos, e eu perdi a minha mãe bem cedo na carreira. Minha mãe era professora, mas logo no começo, quando eu entrei no Ministério Público, quando eu soube do resultado na prova oral em 1997, eu liguei para minha mãe para contar para ela que eu tinha passado no concurso, e minha mãe usou uma frase que sempre pautou o meu jeito de ser como promotor de justiça, e isso não tem nada a ver com ser incisivo, veemente, duro, cobrar, como é o papel, dentre outras coisas, de quem veste a beca. Mas a minha mãe disse o seguinte: olha, eu não sei exatamente o que você vai fazer, mas se você não for bom homem, você não vai ser bom promotor. Eu acho que isso é uma referência importante, porque a gente pode falar que é evidente para quem é novo tribuno, ou quem quer se afeiçoar, ou quem não tem uma habilidade inata para falar, ou para falar em público, ou que treme, ou que somatiza o nervosismo antes de falar em público, ou que não entende que no fundo você está falando só para 7, você nem está falando para o resto da plateia, e você deveria desligar. Há pessoas que querem fazer um curso de júri, um curso de oratória, um curso de comunicação, outros querem fazer programação neurolinguística ou estudar neurolinguística porque tem técnicas sim importantes. Tem gente que usa de arrimo escolas e movimentos de psicologia porque de alguma forma criam, dentre outras coisas, na retórica, como por exemplo isso, silêncio eloquente, que é uma ferramenta que você pode usar, mas acho que tem uma coisa que você disse que é muito grande e verdadeira, que é o seguinte: as ferramentas, elas só podem servir se o propósito e a causa estiver em primeiro lugar. Porque senão, você vira uma caricatura de você mesmo, e aí a técnica, o fake, o plástico, ele fica mais importante do que você é. Quando promotores, eu acho isso vale também para qualquer tribuno do outro lado, na advocacia, na defensoria pública, e mesmo os magistrados, quando começam a se achar mais importantes do que a causa, quando perdem de referência, que deixaram de ser agentes de transformação social, ou simplesmente instrumentos de um processo, e passam a agir como se fosse um fim, seja pela vaidade, seja por qualquer outro sentimento menor do que a causa, assim, vira uma caricatura. A técnica ela pode ajudar durante um tempo, mas o cara fica repetindo a técnica o tempo inteiro, vai chegar uma hora que ele vai perder, porque ele deixou de falar com isso que você estava dizendo, que é falar com o coração e com a alma. Exato. Porque assim, quando você fala com o coração e com a alma, é evidente que todo o estudo e todo o preparo que você teve te socorre para um improviso. Porque, como dizia o Rui Barbosa, ninguém improvisa do zero. São muitas horas e horas e horas de estudo de tudo, para que no momento certo você tenha a intuição de que aquilo pode ser falado e tem sentido ali, desde que você esteja falando com verdade, com o coração e com a alma. Assim, eu acho que essa é uma coisa importante, porque tem muita gente que se preocupa desde cedo de querer falar numa linguagem, numa peroração, quando no fundo tu olha para o jurado e a cabeça do jurado, os jurados aqui de São Paulo, vamos dizer assim, do meu júri, são jurados experts, fazem muito tempo júri, mas o jurado olha para você e fala assim: também mataria, é legítima. Ou ele fala assim: eu não mataria, mas eu entendo, aquilo é privilégio. Ou ele fala: meu, ele matou só por isso é fútil. Ou ele fala:
Meu, não acredito que ele matou por esse motivo. Isso é asqueroso, é nojento, é torpe. A gente pode querer a cabeça do jurado e a legitimação, porque o crime do homicídio é o crime do porquê. E o portanto que ele está dando, se é nobre, se é asqueroso, se é insignificante, é como o povo, que tem uma sabedoria absurda, faria, porque este é o único crime do porquê, diferente de qualquer outro crime, por isso que está por excelência no júri, né? Então, assim, esse negócio da alma de dentro que você colocou, eu acho que é crucial. Crucial. Você tá falando uma coisa linda que ela me obriga a confessar uma coisa eu já nem sinto mais vergonha de confessar. Nessa altura da vida a gente perde certas vergonhas, né? A grande vantagem do tempo passar é que você ganha a liberdade de confessar pequenos pecados. A gente aprende na faculdade que o júri é um processo bifásico. Eu concluí com o tempo que o júri ele não é bifásico, ele é trifásico. Você tem uma fase que vai até a pronúncia, que serve para convencer o juiz se existem indícios suficientes para que aquele caso seja levado ao júri popular ou não, ou seja, há um mínimo de procedência na acusação. Você tem uma segunda fase, que é a fase que vai da pronúncia ao julgamento em si, ao júri, mas que não chega essa segunda fase na decisão do júri. Essa segunda fase eu divido. Para mim, essa segunda fase ela só vai até o pregão. Eu divido e crio uma terceira fase, que é do pregão em diante. Porque, da forma como eu vejo o júri, no pregão se inaugura uma terceira fase, que é onde o direito dá espaço ou dá licença para a natureza humana. Até o pregão, você discutiu Código Penal, Código de Processo Penal, jurisprudências do seu TJ, do STJ, do STF, você teve reze na pronúncia, você teve apelações, você teve tudo mais, mas feito o pregão, a hora que o oficial de justiça leu lá o nome do promotor, fará a acusação o promotor tal, fará a defesa o advogado tal, será levado a julgamento o réu tal. E aí formou o conselho de sentença e sentou. Interrogou o réu chegou ali, contou a história dele, aos prantos, chorou, se justificou, na frente daqueles 7 jurados que estão ali olhando, assistindo. Terminou aquilo, tem testemunha, não tem. Dá um intervalo para um cafezinho, volta, senta todo mundo, o juiz fala. Com a palavra, o promotor de justiça levanta o promotor e ele vai falar. Ali, meu amigo, você pode ter ali até o teu Código Penal do lado, mas te levanta nessa hora com o teu Código Penal e tenta enquadrar o fato à norma e senta para ver o que acontece. Ali, meu irmão, ali é o zóio que matou o Chico Feio no boteco, porque o Chico Feio olhou para a mulher do zóio e o zóio ficou enciumado. E aí é natureza humana, cara. E aí você vai discutir se isso é fútil, se isso é motivo para um privilégio, se isso... Enfim, você vai discutir e no fundo a gente sabe que não foi só aquele motivo. Porque os motivos todos que fazem a determinante de um crime é como o sujeito foi criado. Como ele sofreu, o que ele passou. Qual que é o passado disso tudo? Quais são as circunstancialidades disso? Como que essas pessoas viviam naquele bairro? Qual é o tipo de formação daquele ser humano? Isso é natureza humana pura, isso é sociologia pura. E você tem que descer, cara, descer da tamanca, descer desse pedestal que a gente vive e entrar dentro da realidade dessas pessoas, entrar dentro da realidade desses lugares e conversar com o jurado num tete-a-tete falando de natureza humana. E aqui eu vou te fazer a confissão. Eu não lembro mais a última vez que eu levei um código penal, um código de processo penal para minha mesa no tribunal do júri. Eu tenho
um CP e um CPP comentados aqui no meu iPad, por precaução. Claro, eu tenho. Se eu precisar, eu vou ali e busco. Mas o que eu levo? Eu levo alguma coisa de filosofia, eu levo a Bíblia. A Bíblia traz várias parábolas, metáforas interessantes, e eu a conheço bem. Às vezes eu tiro dali uma sacada. Levo biografias, levo alguma coisa que está na minha cabeceira que eu estou lendo, e às vezes eu encontro ali algum paralelo ou algum paradoxo relativo à natureza humana, algum livro de história, alguma coisa, e dali eu extraio, eu faço a ancoragem com alguma coisa que vai me remeter para o fato da natureza humana, que vai me permitir fazer a conexão com os jurados, dizendo, olha, a vida é assim, esse fato foi assado. Tá vendo como tem um paralelo aqui? E daí você faz um nexo, liga o jurado a ti e traz o fato em caixa e conversa de igual para igual. Você sabe que eu intuí que você ia falar que a terceira fase era uma outra. Então, se você me permite, a gente pode dizer que o júri tem uma quarta fase. A quarta fase é quando acaba o plenário. Porque quem tem a alma disposta a estar no tribunal do júri, você tem aquilo como uma esponja, um aprendizado sistemático. Você carrega os seus casos, as suas vítimas, as dores. Eu falo com familiares de vítimas de processos que já ocorreram, até hoje. Eles têm meu celular, meu WhatsApp, conversam comigo. E, inclusive, os júris que eu perdi, que eu cheguei sustentando a acusação, eu cheguei a pegar o libelo, né? Que eu cheguei a sustentar o libelo, e depois eu tive assim, grandes aprendizados do tipo, sustentei um privilégio, o júri resolveu reconhecer à época 5-2 numa legítima. Quando termina o júri, o réu veio na minha direção e só comunicação, e me abraçou e me agradeceu porque eu tinha sido educado ao falar dele no plenário, que era um cidadão de bem que tinha matado o traficante e tinha violentado o filho dele. E assim, são grandes aprendizados. E assim, o júri talvez tenha uma quarta fase, que é a fase de, para quem se dispõe de verdade a aprender da vida. E você tocou num assunto que eu acho que é crucial para quem quer trabalhar no júri, para quem quer de verdade se formar no júri, é que ninguém estuda júri propriamente estudando só dogmática penal e processual penal. Sim. O júri, ele demanda... Aliás, eu falo isso no ensino jurídico de modo geral. Quem é meu aluno sabe disso. Von List tinha uma expressão chamada ciência penal completa ou ciência penal total, e ele dizia, olha, o crime, antes de ser um ente jurídico, como depois o ensino jurídico ficou inteirinho assim por conta do Kelsen, é uma disfunção social que pode ser explicada por profissionais com olhares completamente diferentes. Você deveria estudar política criminal, além da dogmática penal, e deveria estudar ciências afins, que são os filtros, que é a criminologia, ou todas as ciências que compõem a criminologia. No nosso caso, desde a parte de investigação, medicina legal, criminalística, psiquiatria forense, psicologia judiciária, mas o júri tem mais do que isso. Você falou que você tem livros de filosofia. Você sabe que eu fiquei pensando, falei, eu vou ilustrar para as pessoas como a gente se prepara para um júri com alguns livros de alguns plenários emblemáticos. Então, por exemplo, eu separei aqui um livro do Chico Buarque. Porque o Chico Buarque tem especificamente uma letra que tinha um significado específico para Zuzu Angel, escrita em 77 e 78, que, dentre outras coisas, ele dizia o seguinte: ó pedaço de mim, ó metade arrancada de mim, leva o vulto teu, que a saudade é o revés do parto. A saudade é arrumar o quarto do filho que já morreu. Eu já usei essa expressão e essa frase no improviso, porque conheci essa música, eu lembro exatamente o que aconteceu. A mãe da vítima teve uma síncope, caiu dura. Eu não sei se aquilo foi definitivo ou suficiente por si só para o sucesso naquela condenação, mas tinha sentido fazer aquilo porque do outro lado da tribuna tinha exatamente um grande advogado fazendo uma peroração e uma argumentação emocional. Fazia sentido o Chico Buarque aparecer no meio do plenário.
filosofia. O Miguel Reale já foi citado por mim, por exemplo, para falar de Kant ou lições sobre moral inúmeras vezes. Os clássicos do próprio direito da filosofia, como Roberto Lira, Nelson Hungria, Tobias Barreto, eu já usei 1 milhão de vezes para citar no plenário do júri. Uso o direito penal contemporâneo. Uso muito Bauman, que é um grande sociólogo de entender Sim. esse termo social. Porque eu acho que isto é crucial da gente dizer. A formação de um grande tribuno do júri, ela vai da poesia à filosofia, à sociologia e a todas as ciências. Eu aprendi isso com o Mogenot, aprimorei o meu estilo de júri, escolhendo a minha jornada de estudo e de preparo aos meus ideais, princípios e aquilo que eu acredito. Mas, acima de tudo, a gente tem que ter humildade que, por conta talvez dessa quarta fase que eu mencionei, que é um aprendizado perpétuo. O tempo inteiro você está aprendendo. Você falou de citações. Você falou de citações, eu lembrei de uma que por um acaso tá aqui na minha mão. Você conhece o Sponville? Não. O André Sim. O Sponville, ele tem o Pequeno Tratado das Grandes Virtudes, e é um livro que eu adoro, cara, porque de cada capítulo você tira um fechamento de um júri. Você faz uma peroração com cada capítulo dele. E ele tem uma das virtudes é a tolerância. No capítulo da tolerância ele tem um trecho fantástico para quando você vê que muitas vezes aquela mistificação da suposta recuperação do réu está transcendendo o mal que foi causado à vítima. E às vezes o conselho está sendo induzido a tolerar o que foi feito à vítima em razão da boa impressão que o réu está causando. E ele tem um trecho que diz o seguinte, veja só, tolerar o sofrimento dos outros, tolerar a injustiça de quem não somos vítimas, tolerar o horror que nos poupa não é mais que tolerância, é egoísmo, é indiferença, ou pior, tolerar Hitler era tolerar o seu cúmplice, pelo menos por omissão, por abandono. E essa tolerância já era colaboração. O que ele quer dizer? Eu só posso ser tolerante com aquilo que me faz mal. Eu não posso ser tolerante com o mal feito a outrem. Cara, você sabe que tem várias coisas chaves no que você falou que eu uso muito no plenário. Primeiro, a própria ideia de ressocialização, porque ela quando você estuda, isso vira um dogma dentro da universidade, dentro da academia, como se fosse um dogma, uma verdade absoluta para todo tipo de delinquente. Em primeiro lugar, não dá para dar o mesmo remédio, a mesma vacina para doenças tão distintas. Achar que todo criminoso, inclusive de homicídio, é o mesmo, desculpa dizer, é porque você vive uma ucronia fora do seu tempo social. Eu tenho delinquente organizado, eu tenho matador de aluguel, eu tenho psicopatas e sociopatas que não têm nenhum sentimento de remorso ou arrependimento. Eu tenho delinquente eventual. Você vai ter até homicida que não é criminoso. Sim, não tenha dúvida. Não tenha dúvida disso. Então, assim, primeiro que não dá para acreditar em você ministrar mesmo a vacina e mesmo o remédio para doenças e para delinquentes tão distintos. Essa é a primeira coisa. Porque se ressocialização fosse, por si só, a finalidade da pena, quando um promotor mata uma mulher, mora numa cidade em que isso aconteceu, num caso real, no estado de São Paulo, então a gente não precisava aplicar pena a ele, né? Porque ele é hipersocializado, ele sabe que o que ele fez está errado, bastaria o Estado dizer a ele, tchau, pode ir embora, meu amigo. Da mesma forma como o sujeito que não teve socialização primária, que teve uma vida desregrada, se a palavra socialização pressupõe um processo de socializar novamente, ele não foi socializado, ao final das contas eu estou defendendo penas indeterminadas, independentemente do crime. São coisas que as pessoas não pensam em termos de lógica sobre isso. Eu quero deixar claro, eu não sou contra recuperar quando isto é possível, mas isso é um efeito latente e não um efeito necessário e automático do fundamento do direito de punir. Isso é um efeito latente. E você usou uma expressão, conivência, cumplicidade.
não dá para você, acho que tem que chamar o jurado para um compromisso cívico, fazer caridade com o chapéu alheio, porque tem um conceito básico sobre a ideia de contrato social, de pacto social, de por que a gente abriu mão da nossa liberdade reconhecendo a autoridade do Estado, que é simples. Quando eu só cumpro o meu dever, porque eu tenho, ainda que no meu inconsciente, um cimento cognitivo de acreditar sinceramente que quando alguém pratica algo equivocado, já que eu sou cumpridor de regras, né, de um contrato, de que ele vai ser punido por aquilo. E quando eu perco isso de referência, a ideia de prevenção geral, isso está abalando a própria ideia de Estado de Direito. Onde eu não tenho justiça pública, eu tenho justiça privada. Sim. Se quando o jurado faz a caridade com o chapéu alheio, porque está ali o réu, obviamente, ele não é o réu do dia do crime, ele está vestido a caráter ali, e nem é o réu do dia a dia, salvo se for psicopata, salvo se for matador de aluguel. Mas, via de regra, o do dia do crime e o do interrogatório são pessoas completamente distintas da pessoa do dia a dia do réu. E é preciso a gente mostrar isso para o jurado, dentre outras coisas, porque este processo penal de inspiração clássica iluminista, ele aniquilou a vítima do processo penal. Ele tirou a vítima ficou coisificada, a gente não vê a vítima, a gente não vê o órfão. Exatamente. E só para concluir esse gancho, porque eu lembrei, você fez essa citação, de uma passagem que eu acho fantástica, de um júri de Viena, clássico, de um sujeito, meus alunos já ouviram essa história, eu já falei isso no júri várias vezes, de um pai que assiste o julgamento do homicida do filho dele, sentado na primeira fila, e depois de uma grande argumentação do advogado, o réu é absolvido. Aí esse pai assiste tudo aquilo incrédulo, levanta ouvindo o veredito, tira um revólver das costas, dá um tiro no peito do réu que tinha acabado de ser absolvido, mata, põe a arma em cima da tribuna, olha para o advogado e fala assim, agora eu quero ser defendido pelo senhor. E eu quero ser julgado pelos senhores, tá? Veja, aonde não tem justiça pública, tem justiça privada, que vai da justiça com as próprias mãos à milícia. Então, assim, se há algo no Estado democrático de direito, num processo penal de feição democrática, é o dever que nós temos de nem coisificar quem está sentado no banco dos réus. Exatamente. Mas também não se esquecer das dores de quem ficou órfão, porque o preço da orfandade, as pessoas não têm ideia do que é o que a gente aguenta no dia a dia. Não tem, exatamente. Exatamente. A orfandade, enxergando a orfandade com no espectro mais amplo, com uma falta doente em geral, né? A presença do vazio que fica para quem fica, né? Sim. Eu me ressinto muito com a figura da mãe, sabe, Alexandre? A figura da mãe, e lamento muito quando ela é ausente, não pela intenção de utilizá-la emotivamente, mas de uma certa forma a presença da mãe da vítima, ela eu não sei se isso é alguma coisa energética ou espiritual, mas ela me instiga, ela me alimenta, ela me energiza no plenário. A presença da mãe da vítima que morreu, quando eu sei que ela está ali, porque sempre me avisam, aquela é mãe da vítima, tal. E só o fato dela estar ali, eu normalmente faço ou uma breve saudação, ou eu me dirijo a ela no começo do júri para explicar alguma coisa e tal. Mas eu sinto que o meu júri é diferente quando ela está ali, sabe? É como se além do meu compromisso social, viesse também aquele compromisso com ela, sabe? Como se eu estivesse ali com alguém de mão dada comigo, é diferente. O Gustavo acabou de postar um negócio, é o primeiro comentário que eu vejo aqui, eu acho que ele tem total razão dizendo que não tem vitória no júri. Exato. E não tem mesmo. Quem tem a alma sensível e respeita a condição humana em qualquer circunstância, sabe que não tem vitória. Comentário impecável, comentário impecável.
Mas Não isso tem que muito você tempo. acabou de ponderar é o seguinte, é evidente que não tem vitória no júri, mas há casos como esses em que os familiares estão sofrendo de uma forma que nos dá a sensação, eu falo pelo menos como promotor, de que o meu grau de responsabilidade de dar uma resposta é maior. Eu já vivenciei isso em vários casos, assim, em que eu me envolvi tanto antes do júri com a dor, já ganhei camisa com foto das crianças da mãe, porque o pai, para se vingar por conta do fim de um relacionamento, matou as 4 crianças. Eu tenho a camisa na minha casa da foto das crianças. Mas só quem tem a sensibilidade de entender é o seguinte, a resposta que eu tinha que dar para ela, e assim, é um remendo de resposta, porque essa mulher não tem mais vida, e não terá mais vida. Essa inversão de perder os 4 filhos, e ele tentou se matar e não conseguiu, essa inversão da vida, assim, a gente projetar e imaginar, e ela ia às audiências, e ela continuava vindo ao meu gabinete, e no fundo, mais do que a esperança, porque no fundo o júri para ela era o final do velório, mas mais do que isso, porque o povão simples fala, eu não quero impunidade, eu quero justiça, mais do que isso, é uma espécie de ópio, porque a vida fica inexplicável e sem sentido. Então o promotor passa a ser uma espécie de psicólogo para os familiares. E você tem algumas situações que vão até além disso, né? Eu tive um caso de um menino que foi morto, enterrado, desenterrado depois de 3 meses, teve o corpo picado em mais de 700 pedaços, enterrado em 3 valas, queimado e descoberto depois de 1 ano e 8 meses. Moral da história. Isso que foi descoberto foi levado a DNA, esses 700 fragmentos, foi descoberto que eram ossos, mas não era possível, eram ossos de animal, mas não era possível afirmar que eram humanos. Aquilo foi objeto de denúncia e foram pronunciados, mas eu não tinha materialidade. A materialidade foi substituída pela prova testemunhal. E eu fui com aquilo para o plenário. Os ossos que eu tinha eram bens apreendidos no inquérito, Alexandre. E aquilo, eu fui com aquilo apreendido e eu exibi aquilo para os jurados em sala secreta. E a mãe chegou para mim e disse: a única coisa que eu quero hoje é o enterro digno para o meu filho. Só que para ela enterrar dignamente o filho dela, dar um enterro cristão para o filho, eu precisava conseguir um atestado de óbito. Mas para ter um atestado de óbito, eu precisava de uma sentença que declarasse a materialidade. E para isso eu precisava vencer o júri. Eu precisava condenar. Então eu entrei no plenário não só para condenar o réu, mas para condenar o réu e dar um enterro cristão para a criança. E eu tinha a mãe na primeira fileira, olhando para mim o júri inteiro. Então ali, cara, é exatamente o que tu falas. Não é só você lutar pela justiça, você luta pela justiça, mas por algo maior. É para dar uma mãe um enterro cristão para o filho. Tanto é que acabou o júri e os ossos foram entregues e ela pôde fazer o enterro. Então, Parece uma ironia você tocar nesse assunto, porque me ocorreu agora algo muito parecido ao que eu vivi. Era um pai de santo que matou o próprio pai dele, esquartejou o corpo inteiro, e pegou o filho, ou seja, o neto da vítima, pegou o tronco, os membros ele foi dispensando, a cabeça também. Ele pegou o tronco, pôs num saco de ração e falou para o neto, aliás, para o filho dele, para o neto da vítima, que era um cachorro morto e foi enterrar. Os próprios irmãos e filhos da vítima descobriram isso. No fundo, não tinha propriamente a ver com o fato, ele tentou fazer crer que tinha algo ligado ao ofício e a crença e a fé dele, não tinha nada a ver uma coisa com a outra. Eu tive que me estudar muito sobre
Umbanda, Candomblé, etc., inclusive para desmistificar isso no plenário e não estigmatizar a religião, entendeu? Mas o que é mais chocante deste caso, porque foi um júri muito emotivo, mas muito, imagina todos os irmãos eram testemunhas, é que ele também matou a madrasta. E a madrasta, o corpo foi encontrado com os punhos, as mãos decepadas e num estado elevado de putrefação. E o que aconteceu foi o seguinte, encontraram um corpo, como foi tardia a perícia, porque o tempo para a perícia, aqui é uma dica de ouro, ela é crucial, porque o processo penal, essa busca que a gente tem de tentar recontar a história, por isso que a gente fala que é só a busca da verdade real, porque a verdade, como diz Heráclito, ela não se repete, porque o rio já não é mais o mesmo, o tempo já não é mais o mesmo, as pessoas são outras pessoas. Mas a perícia veio e deu causa, o nexo causal incerto. Logo, foi arquivado o inquérito em relação à madrasta. Pois bem, eu fazendo esse júri muito desgastante, tinha uma menina lá. Uma menina que virou uma moça. Uma menina, porque o júri foi 7 anos depois, virou uma moça e era filha do primeiro casamento daquela senhora cujo caso não tinha desfecho, tinha sido arquivado. Dentre outras coisas, eu consegui algumas técnicas, obviamente, de comunicação, de neurolinguística no interrogatório, extrair dele que ele matou tanto ele, o pai, quanto a madrasta, por asfixia, colocando um travesseiro. Ao pegar isso, eu consegui desarquivar o inquérito, denunciar pelo outro caso. Essa moça ficou falando comigo durante muito tempo. E ela, eu lembro da última mensagem que ela me deu, quando ela viu a denúncia, porque esse julgamento ainda não foi, tá? Não foi. A última mensagem que ela me mandou pelo WhatsApp foi o seguinte: eu estou começando a vislumbrar a possibilidade de enterrar minha mãe. E o senhor não sabe o que o senhor fez para mim. É assim, é tão denso e tão pesado, é tão, parece essa história que você está contando. E o julgamento nem foi ainda. E assim, tão denso e tão pesado que a gente se esquece de ter a dimensão exata do que é para quem perdeu. O Roberto Lira, que era o príncipe dos promotores de justiça, ele usava uma coisa que é bem singela, porque a gente esqueceu da vítima. Todas as vezes que ele via alguém argumentando, olha, coitado do réu, ele tem filhos, ele tem mulher e filhos, ele falava, é mesmo? E a vítima tem viúva e órfãos. Uma coisa é você fazer a visita no dia dos pais, ou ter a saída temporária oportunamente na lei de execução penal. Outra coisa é você fazer a visita no cemitério. Outra coisa é o simbolismo de você festejar Dia dos Pais em agosto, no segundo domingo de agosto, sabendo dessa dor perene, né? Fora a mãe que perdeu o filho, né, cara? Porque pro filho que perde o pai, dá-se o nome de órfão. Para mãe, para mulher que perde o marido, dá-se o nome de viúva. Agora, para mãe que perde o filho, que é um processo contrário à cronologia da natureza, à ordem natural das coisas, sequer nome inventaram. Né? Que nome se dá para a mãe que perdeu o filho? Né? Sim, sim. É tão antinatural que nem nome tem. Agora, você sabe que a gente está falando muito sobre vítimas, etc. Tem algo, e isso eu não tenho nenhum pudor de falar em público, porque eu tenho falado isso. Eu vi o meu grande amigo Antônio Sérgio Cordeiro Piedade mencionando, a Valéria Silento, dos colegas que eu vi, ele do Mato Grosso, ela de São Paulo. E eu tenho feito essa autocrítica, cara. Isso vale pra gente do MP, ok? Não vale ou talvez para os futuros tribunos que venham também estar dentro do Ministério Público. Durante muito tempo eu tenho visto o Ministério Público assim, muito incomodado. Valéria Silento está aqui, ó. Tá tirando o Isso. Eu acabei de ver ela, por isso que eu lembrei dela. E eu tenho visto muito colega incomodado, por exemplo, com o papel da Defensoria Pública, que eu pessoalmente acho o seguinte: a Defensoria Pública fez um bem para o Ministério Público. Assim, inclusive em questão de amadurecimento institucional, porque excessos e exageros tem em qualquer instituição, mas a Defensoria Pública, dentre outras coisas, teve o condão de mostrar para o Ministério Público e para os promotores que estavam acostumados a fazer, dentre outras coisas, o júri clássico, o júri tradicional, que a gente precisa estudar mais e se preparar mais para fazer o bom combate, porque aqui está a história da paridade de armas.
E alguns colegas às vezes, olha, está se evorando, fazendo causa que é do MP, etc. E eu sempre digo, eu tenho muito amigo na Defensoria Pública, na advocacia, na polícia, nunca tive esses sentimentos que eu acho que eles não têm muito sentido. E eu sempre digo o seguinte, só estão fazendo porque a gente não está fazendo. Agora, se tem uma coisa que sempre foi nossa, desculpa dizer, a vítima é nossa, hein? A vítima é do Ministério Público. Só que a autocrítica que eu acho que a gente tem que fazer é, mais do que nós que estamos no júri, nós precisamos abraçar de verdade essa história e escrever de verdade a ideia de estatuto de vítimas. Prestação de contas do que a gente faz, proteção para ela e para os familiares, e de alguma forma, reparar dano, não só material, também o dano moral. Isto deveria ser crucial e papel primordial do Ministério Público. Aproximação com a vítima desde a fase do inquérito. Sim. Com a família da vítima desde a fase do inquérito. Isso é crucial. Isso é crucial. O quanto isso favorece a ação penal, Alexandre. O quanto isso favorece a ação penal. O quanto a família da vítima traz de subsídio, traz de elemento. As experiências que eu tive com isso foram fabulosas. Se o colega não quiser ver como idealismo, porque cada um tem o seu jeito de enxergar o mundo, que veja de forma utilitária. Isso vai mudar, vai tornar uma repressão mais eficiente. Ele vai ter informação que ele não tem muitas vezes colhida, porque vamos deixar bem claro, a gente tem visto uma política sistemática no Brasil inteiro de prestigiar, por exemplo, policiamento ostensivo e, por exemplo, combate e enfrentamento ao tráfico de drogas. E nós do Ministério Público nem estamos discutindo se isso é racional ou não é. O homicídio que na orografia dos crimes vem em primeiro lugar na parte especial do Código Penal foi relegado. Nós estamos sucateando a polícia técnico-científica e a polícia civil. A gente faz elucidação de homicídio entre 4% e 15% no Brasil. E a gente está acabando com varas judiciais, com cargos de promotores de justiça, como se isso não fosse simplesmente uma prioridade. Isso é um dos índices de IDH. E a gente não melhora a qualidade. E assim, a gente está meio distante, como se fosse um crítico do processo. Não se sente corresponsável por criticar. Investigação de homicídio no Brasil, vou dizer uma coisa, é uma piada. Tirando o caso de repercussão, a gente fica fazendo mágica no plenário. É mentira isso ou não é? Não, e às vezes até preocupa quando o índice de elucidação sobe, porque muitas vezes ele sobe em razão da colocação do número do nome na capa do inquérito. Sim. Porque a questão está em fazer esse número subir, mas subir com efetividade. Porque essa que é a grande intenção. Mas você usou nos briefings novos aí, enquanto a gente briefava a live, uma expressão que eu gostei muito, cara, que foi doutrina de proteção integral da vítima. Sim. Essa expressão eu gostei muito. Você sabe que tem grandes amigos, o Schultz eu acho que está de alguma forma envolvido com isso, um juiz federal, um grande amigo, o BD do Espírito Santo, o Gustavo Sena, o Pedro Ivo. O Schultz está envolvido com tudo, né? Com tudo, é verdade, ele está envolvido com tudo. Mas eu estou dizendo isso porque é um projeto de lei, a gente podia capitanear isso, até pedir a colaboração de todo mundo que compartilha dessa ideia, que está assistindo. Tem um projeto de lei inspirado um pouco na legislação europeia, Portugal, Espanha já tem isso há algum tempo, que é um verdadeiro estatuto de proteção às vítimas, calcado em 3 premissas básicas. A gente esboçou, está lá parado no Conselho Nacional do Ministério Público. O Lauro, o colega de Goiás, não foi reconduzido, ele estava capitaneando essa ideia lá junto com o Demerval, grande colega do Distrito Federal. Será que isso está na CSP, na Comissão de Segurança do Sistema Prisional? Não, então, tem um projeto de lei no Congresso e tem uma resolução no Conselho Nacional, um esboço de resolução, disciplinando a doutrina de proteção integral de vítimas de crimes e atos infracionais, calcada em 3 princípios: proteção, segurança e reparação de danos. Óbvio que a gente precisa trabalhar outras coisas, revitimização, vitimização secundária, taxa de subnotificação, cifras ocultas, tudo o que é um olhar de vitimologia contemporâneo. Porque... Ô Suxberger, se você está na live aí, dá uma alô aí.
assim, vai ter, aliás, eu vou até deixar depois linkado, a gente vai discutir o papel da vítima na semana que vem. Inclusive com esses colegas, nós vamos estar discutindo isso na semana que vem. E aí eu até vou deixar o link para estar debatendo isso. Mas eu estou dizendo tudo isso porque, veja, por mais que a técnica possa ter dado certo e o estilo de se pensar o direito penal clássico tenha dado certo para quem é tribuno do júri clássico, desculpa dizer, o processo penal contemporâneo é outra coisa. Burguesia e aristocracia também no banco dos réus. Criminalidade organizada. A gente chamava de bando isso. Hoje é crime organizado. O feminicídio, o movimento feminista fez dar voz às mulheres e, dentre outras coisas, uma sucessão de instrumentos normativos para dar igualdade de gênero em todas as escolhas, criou um sistema de afirmação e de proteção, porque, vamos deixar bem claro, só existe feminicídio e Lei Maria da Penha porque nós matamos mulheres, porque a gente violenta mulheres. E assim, e por que tudo isso, esse olhar para o direito penal contemporâneo é fundamental? Porque um bom promotor do júri precisa, mais do que estudar e comer o processo, ele precisa contar uma história. E essa história precisa ser calcada de acordo com a causa. Falar de crime organizado demanda você estudar crime organizado. Falar de letalidade policial, você precisa estudar letalidade policial, o fenômeno criminógeno envolvido. Falar de feminicídio pressupõe que você estude questões clássicas do machismo, da cultura patriarcal brasileira. Por quê? Porque muito jurado e jurada ainda tem um machismo estruturante. Ainda que não saiba. Ainda que não saiba. Ainda que não saiba. Assim, eu vou dar uma qualificadora, eu vou tirar uma qualificadora, eu vou dar um privilégio, porque também olha o jeito que ela fala. Porque olha o jeito que ela veste. Quem aguenta uma mulher dessa? Como se ela tivesse alguma culpa por conta da violência. E isso é papel da promotora e do promotor contemporâneo desse tempo social, assim, traduzir isso para o jurado. Se você não consegue assim, constranger ou arrastar pelo exemplo, eu acho que na pior das hipóteses, a gente tem que tornar utilitária a conversa e projetar na cabeça da jurada e do jurado a mãe, a figura da irmã, a figura da filha. Aí é que entra aquilo que a gente falava no briefing, a noção de que a oratória no júri, o trabalho no júri, a retórica no júri, ela vai para muito além do direito. Muito além. Para cada segmento desses, seja num feminicídio, num crime fulcrado na criminalidade organizada, uma execução de gangues rivais, enfim, crimes de criminalidade urbana que digam respeito a vicissitudes próprias da localidade em que você vive. Você precisa ter aquele conhecimento específico de causa e, ao mesmo tempo, você precisa ter paralelismos que te permitam pegar aquilo e circundar e servir aquilo para o jurado, para o conselho de sentença, de uma maneira que ele possa absorver aquilo e compreender dentro de um plexo que encaixe aquilo dentro do mundo. A pessoa precisa olhar aquilo e enxergar e perceber que você é alguém que oferece aquilo com um conhecimento de causa bastante e suficiente a ponto de inspirar nele confiança e segurança a respeito do que tu está dizendo. Você sabe que... O apontamento, quer me parecer, desculpa te interromper, mas quer me parecer que o apontamento isolado, quando eu chego para você com um plantel de coisas enorme para dizer, mas eu apresento apenas isso do crime, o crime é isso, aconteceu isso, e o outro sujeito chega e mostra toda uma pleiade de situações, a pleiade de situações vai parecer mais convincente. Não tenha dúvida nenhuma. E a gente tem que lembrar o seguinte, o jurado sentou com o estado de ignorância, o processo tenta de alguma forma sanar ou chegar e responder o estado de dúvida para a gente chegar à certeza. E é papel da defesa, legítimo papel da defesa, dentre outras coisas, reafirmar a dúvida, porque a dúvida favorece sempre o réu. Mas você estava contando
sobre essa coisa da gente ter que estudar o mais, eu lembro do primeiro júri que eu fiz depois de um retorno. Primeiro júri que eu fiz em São Paulo, da assessoria da Procuradoria-Geral, era um rejúri de 14 anos depois, em que no primeiro júri o réu foi absolvido. E a gente tinha a plena convicção de que era ele, e tinha uma única testemunha presencial que viu a vítima, que era o melhor amigo, ser assassinado com 5 tiros. Num bairro bem isolado de São Paulo, a periferia da periferia. E aquilo, quando eu cheguei e fiz a primeira pergunta para a testemunha foi taxativa e assim, categórica, e disse o seguinte, eu vi quem matou, mas uma coisa eu tenho certeza, não foi ele que está aqui. Bom, via de regra, assim, o júri tinha acabado. Mas eu tinha tanta certeza que era ele, dentre outras coisas, esse bairro se chama Guaianazes, tá? Uma das coisas que eu sempre faço é ou ir ao local, ou quando é muito distante, agora eu posso pegar o próprio Google e fazer uma viagem para o bairro, olhar a casa, entender a rua, entender a localidade, porque eu mostrar para os jurados e para as testemunhas e para o réu que eu sei qual é o ambiente, cria na forma de comunicação, na resposta às perguntas, respostas que são sintomáticas ainda que não sejam exteriorizadas por palavras, porque o rosto é um semblante da nossa alma, os olhos são janelas da nossa alma, como já disse o poeta. Então assim, e isso fica muito caro. Bom, eu sei que eu fiz tanto, eu fiquei mais ou menos umas 2 horas inquirindo. Chegou uma hora que teve um gancho em que eu falei da mãe da vítima e o quanto que ela depositava nele, testemunha, um grau de carinho e que ela entendia que ele não podia depor, etc. E eu falei, eu vou perguntar pela última vez para o senhor, eu chamei ele pelo nome, e eu comecei a modular a voz na hora de fazer isso. Nem tudo quero deixar bem claro. Hoje eu estou contando a história de forma retrospectiva, mas não foi tudo mastigado, nem pensado, aquilo foi com a alma mesmo, e eu comecei a fazer a pergunta e disse para ele, em nome da memória do fulano, em nome daquela mulher que estava ali, se ele realmente não tinha visto o réu atirando, e ele começa a surtar. Fala. Alexandre, o Instagram vai derrubar a gente em menos de 1 minuto. Ok. Você quer encerrar e voltar para a gente poder fechar? Pode ser. Então tá gravado? Vai ficar gravado. Eu vou encerrar. Aí e a gente faz o desfecho. Aí eu volto e a gente fecha. Beleza? Tá bom. Beleza. Vou encerrar e já volto. Eu não sei se é a internet ou o Instagram se tocou que a gente está querendo repetir, falou chega. Agora foi a internet. Foi, né? Então, olha, eu vou concluir rapidinho, daí depois você também dá a última mensagem. Primeiro eu agradecer. Não, mas vamos fazer um registro aqui, cara, um registro em forma de agradecimento, cara. A gente caiu, aliás, a gente interrompeu, aí a gente voltou. Quando a gente voltou, imediatamente todo mundo estava de volta, aí a gente caiu do nada. Agora a gente voltou novamente e a gente já está chegando em praticamente 60 pessoas de novo aí presentes. Todo mundo participando e voltando, apesar das quedas aí. Vamos fazer depois uma outra com temas mais específicos, mas só para terminar, cara, Guaianazes era o nome de uma tribo que vivia em cavernas, e eu estudei tudo sobre a tribo, falei, sei lá se vai servir para alguma coisa. Eu sei que depois de fazer tanta pergunta para o sujeito, quando chegou naquele toque, ele ficou indignado, porque eu estava de alguma forma o irritando também. Ele levantou da cadeira essa testemunha e começou a berrar para mim assim, você já morou em Guaianazes? Você já morou em Guaianazes? E aí eu ia me afastando para que ele berrasse olhando para os jurados. Isso foi tudo intuitivo na hora. Aí eu virei e falei assim, eu não morei em Guaianazes e eu não tenho mais perguntas. E o réu foi condenado. E quando terminou o júri, é muito emblemático como as pessoas se comunicam, porque em nenhum momento ele disse, foi ele. Ele só disse, você já morou em Guaianazes. Eu fiz a argumentação inteira fazendo um paralelo sobre o que era a tribo, que vivia em caverna escondida, porque tinha... Aquilo que era a gênese da tribo era o povo de lá hoje com melindre e constrangimento de depor. Porque lá é terra de ninguém onde o Estado não está presente. E falei tudo aquilo.
E quando terminou o júri, uma coisa muito engraçada, essa testemunha veio para mim, chegou para mim e falou assim, veio pedir desculpa porque tinha berrado comigo. Eu falei, imagina, eu entendo. E eu falei, eu queria também me desculpar, se insistir muito, mas que era muito importante para a família da vítima, etc. E aí ele vira para mim e falou assim, como que o senhor sabia que era ele e que eu sabia que era ele? Eu falei, olha, estava saindo, brotando da sua cara, isso. Mas ele ainda teve a curiosidade de vir perguntar para mim como eu sabia. Uhum. E eu contei essa história porque, veja, o estudo da tribo mais, a história da neurolinguística mais, essa intuição poderosa que você tem, de sensibilidade no caso concreto, me fizeram durante muito tempo me incomodar muito, é a última história que eu vou contar e vou te dar a palavra, com o caso do Ota, daquele Ota que foi político, o Ota... o menino foi morto por um servidor que trabalhava para ele, foi enterrado. E aquela história sempre me incomodou muito, porque eu falava o seguinte, eles não estão muito bem, parece síndrome de Estocolmo. Como que você faz justiça restaurativa com o cara que matou o seu filho pequeno, enterrou dentro do... Assim, isso tem algo que não está normal aqui nessa história. Isso não é verossímil em ser pai e mãe. E aí, Douglas, depois, isso que eu estou contando foi em 2012, 2013, eu fazia parte de uma das comissões de reforma do Código Penal, de um projeto que estava no Senado Federal, e o Procurador-Geral de Justiça de São Paulo, à época, me permitiu fazer uma audiência pública com 290 e poucas ONGs, todas dentro do auditório Queiroz Filho, todos os movimentos, assim, as bandeiras e causas do Brasil estavam ali reunidas. Foi muito punk, deu Jornal Nacional, foi muito punk aquilo. E eu fazia por querer, porque eu falava assim, ninguém é dono da verdade. Numa sociedade democrática, eu não preciso matar a mensagem inteira se eu não gosto do mensageiro. Eu preciso saber ouvir todo mundo e todos os lados. Então, por querer, vinha uma posição laxista, depois vinha uma posição rigorista. E, dentre outras coisas, chegou uma hora que veio o seu Ota falar. E eu estava super curioso, eu era também um mestre de cerimônias, eu estava super curioso para saber o que ele ia falar, porque até então aquilo me incomodava profundamente. E ele pegou o microfone, eu nunca mais esqueço disso. Tinha, sei lá, 700 pessoas no auditório, ele pegou o microfone, ele batia no microfone e falava assim, a gente não ouvia um mosquito. Ele falava assim, alguém já perdeu um filho aqui? Aí ele repetia de novo, alguém já perdeu um filho aqui? Alguém, aí ele vai aumentando, alguém já perdeu. Aquilo ia doendo nas pessoas porque ele não parava. E aí, ele simplesmente explicou aquilo que é para mim o básico do fundamento do direito de punir, do que as pessoas esperam. Ele falou assim, muita gente entendeu errado quando eu fui lá fazer aquela entrevista, aquela justiça restaurativa com o sujeito que matou meu filho. Eu quero deixar uma coisa bem clara. Aquilo para mim foi crucial, porque eu acordava e pensava todo santo dia que dia que eu ia me vingar e matá-lo. Porque era o único desejo que eu tinha. Aquele processo inteiro de restauração só serviu para uma coisa, para eu tirar o ódio do meu coração. Não querer me vingar com as próprias mãos e deixar o encargo inteiro para a justiça terrena dos homens, de vocês. Algumas pessoas começaram a achar que eu queria que ele fosse absolvido, eu nunca disse isso. A única coisa é que a justiça restaurativa, naquele caso, serviu como uma pré-absolvição minha, porque eu ia matá-lo de qualquer jeito. E a partir daquele momento eu disse, tá tudo perdoado para mim, mas eu continuo acreditando que alguém faça a justiça terrena aqui embaixo, para não voltar aquele sentimento de novo que eu tive no coração. Que show. Aquilo é uma aula de direito para mim, do que é a vida e ao mesmo tempo do que é todo o conceito do direito. É assim, quando a gente começa a perder de referência, e eu falo isso sobre acordos no júri, a gente vira caricatura. Quando a gente começa a estudar 2 minutos antes, a gente vai virar caricatura. Quando a gente começa a parar de se envolver, a gente já está virando caricatura. Quando a gente perde, ou quando a vaidade transforma a gente começa a se achar maior do que a causa, a gente está virando aos poucos, de uma forma deformada, uma caricatura. Essa história do seu Ota, eu acho que vale a pena. A gente sempre tem perspectiva o que é o que importa, como você bem disse com o Thiago de Mello, que é a causa.
fabuloso. Que lição maravilhosa. Cara, que bom que a gente estourou o tempo e que bom que a gente não se apressou para terminar a live no tempo certo, ou no tempo limite de 1 hora, porque além da oportunidade de terminar a história de Guaianazes, veio essa outra que foi muito marcante, para mim, pelo menos, e eu tenho certeza de que para todo mundo aí que está ouvindo. Cara, eu queria te dizer enfim, eu fui escolher uma pessoa para falar de Tribunal do Júri por alguns fatores aí, entre eles uma saudade tremenda do plenário, a vocação do meu perfil, que é um perfil de júri e oratória, a precisão que eu enxergo em buscar para as pessoas que fazem parte do perfil de trazer colegas bons, sabe, pontas de lança, assim, para falar de perfil, e meditando sobre quem que eu convidaria. A hora que eu deitei, que eu comecei a meditar, eu não gastei, acho que meio segundo para pensar no nome. Me veio na cabeça, porque eu lembrei da tua última vinda aqui ao Mato Grosso do Sul, acho que foi em 2018, né? Foi. Que tu veio aqui para dar um curso para gente. Eu falei, cara, tá aí o Alexandre. E aí fui nas redes, a gente se segue mutuamente, né? Uhum. E falei, vou fazer o convite, não sei como está a agenda dele. E quando tu aceitou, para mim foi uma alegria muito grande. O tema entre nós acaba sendo um tema óbvio, né? E além do tema ser óbvio, você apresentou aí uma série de sugestões que acabaram enriquecendo demais. Mas a par de toda essa questão do convite ter sido aceito e do teu incremento, eu queria te dizer que a mim... Repete para mim que travou essa parte final. Você falou assim, a mim... A mim o que importa principalmente a gente tem as nossas referências e a gente não busca se tornar as referências, até porque eu já estou meio velho para isso, já estou aí completando meus 23 aniversários no Tribunal do Júri, mas você sem dúvida alguma, uma referência do júri brasileiro, e ter batido esse papo contigo aí por 1 hora e pouco foi... E de vida profissional, isso é nossa obrigação. Eu sempre digo assim, fazer o justo e o correto é dever. Logo, a gente não tem que ficar... O mais caro de tudo isso, estou te falando de coração aberto, porque a gente tinha conversado algumas vezes, teve o contato lá, mas inspirado na sabedoria que minha mãe, sabedoria de gente simples, mas que ela, de alguma forma, incutiu na cabeça dos filhos dela, o quão cara é a frase do Vinícius de Moraes, que algumas pessoas na vida a gente reconhece, a gente não conhece. Então, saiba, estaremos sempre na mesma jornada, porque a gente enxerga o mundo de uma forma parecida, porque a gente enxerga com os mesmos princípios, com os mesmos ideais, com as mesmas sensibilidade para as dores que de alguma forma a gente tenta aí amenizar e acalentar das pessoas que a gente defende. Algumas pessoas, como diz o Vinícius, a gente não conhece, a gente reconhece. Prazer enorme, esse é o primeiro de uma série, viu? Prazer mesmo. Se Deus quiser. Meu abraço. Querido, felicidades, bom descanso para ti.